Jesus Cristo. Estamos hoje em 8 de janeiro de 2023, estaremos estudando a lição de número 2 do nosso cronograma. O título da lição é o avivamento no Antigo Testamento. Vamos estudar sobre avivamento. Antes disso, gostaria de fazer uma oração com todos, para que o Senhor venha nos abençoar e conduzir o nosso ensino, e que o Espírito Santo seja o nosso professor. Oremos. Deus bendito e eterno, em Tua presença nos colocamos, ó Deus, te pedindo que a Tua misericórdia nos alcance, como já tem feito. Que o Teu Espírito Santo nos conduza e que seja o nosso professor. Que os corações dos ouvintes estejam abertos e que seja a Tua voz falando através deste Teu servo. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Como já tínhamos dito, a lição é a lição de número 2 do nosso currículo da CPAD. O textuário da lição está em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A. É uma promessa do próprio Deus a Moisés. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. É uma promessa de Deus quando estava entregando o segundo par de tábuas da lei no concerto que fazia com Israel no tempo de Moisés. A verdade prática: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, com resposta às orações e súplicas. Como estamos falando de avivamento, uma coisa precisa ficar bem clara, que o único avivamento da Bíblia não é o avivamento do dia de Pentecostes. Aquele avivamento é o avivamento que marca o início da Era da Graça. Aquele é a inauguração da igreja. Aquele é o avivamento do dia de Pentecostes. Mas a Bíblia está repleta de outros avivamentos. E para que fique claro que é avivamento. Avivamento não é pegar uma coisa que está morta e dar vida. Isso é ressurreição. Quando a Bíblia está falando de avivamento, significa tornar mais vivo o que já está vivo, ou tornar mais intenso. Então, o avivamento de Deus é uma resposta a uma busca humana. Então, se alguém está buscando a Deus, é porque está vivo. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E a alma é o centro das nossas emoções, vontades e decisões. Quando a nossa alma decide se inclinar para o espírito, nós estamos em espírito. E aí buscamos a Deus. E quando o ser humano faz isso, quando a nossa alma está inclinada ao nosso espírito, nós começamos a buscar a Deus. Significa que espiritualmente você está vivo. E essa busca é o que pode promover o avivamento. Nós somos um ministério, uma igreja pentecostal, e acreditamos que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes continua acontecendo nos dias de hoje. Os dons do Espírito, nós acreditamos na manifestação livre do Espírito Santo. Porém, precisamos ponderar uma coisa. O avivamento não é o movimento das igrejas pentecostais. O movimento das igrejas pentecostais é provocado pelo avivamento. Então não é que o movimento seja avivamento de Deus, é que ele é provocado pelo avivamento. Só pode haver avivamento se ele nascer na palavra de Deus. E nós vamos estudar este avivamento no Antigo Testamento para compreendermos que sempre, em todas as ocasiões, acontece da mesma forma. Para que se haja um avivamento, o povo tem que estar vivo, buscando a Deus. No momento de morte, que o povo está desviado, afastado, transgredindo ao Senhor, não há avivamento. Mas quando há arrependimento, quando o povo se volta a Deus e quando começa a buscar a sua face, então o povo está vivo. E aí acontece o avivamento. O textuário que nós vamos usar como referência, o texto da leitura bíblica em classe, está no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Está dizendo assim, 29. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto, que tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé, em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor,
e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acha em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Esse texto está em segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículos de 29 a 33. Não vou me deter nele agora, porque daqui a pouco nós vamos explicar o que está acontecendo aqui. Mas guardem esses dois textos, o que foi dito pelo Senhor a Moisés em Êxodo 34, 10a, e este texto que acabamos de ler em 2 Crônicas 34, 29 a 33. Guardem esses dois textos, que será muito importante daqui a pouco. Introdução. Quando o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus, houve consequente punição. Todas as vezes que aconteceu isso na Bíblia, nós vimos que quando o povo se desvia de Deus, havia punições, porque Deus corrige o filho que ama. Um homem ou uma mulher sempre se levantava de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do seu povo. Então sempre aconteceu assim na Bíblia. Houve os períodos de desvio, mas sempre Deus levantava ou um homem ou uma mulher que trazia esse quebrantamento, que motivava o povo a buscar o Senhor. Então é a partir daí que vamos entender o avivamento no Antigo Testamento. E aí você vai ver que o avivamento no Antigo Testamento é diferente do dia de Pentecostes. Não se falou em outras línguas, não houve aquele movimento do dia de Pentecostes, mas era um avivamento. Então é um avivamento do antigo concerto e não do novo. Deus ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Estudaremos nesta lição os registros desses avivamentos no Antigo Testamento. Então nós vamos, a partir desses registros no Antigo Testamento, entender este avivamento. O tópico 1 da sua lição, quem tiver a lição aí em casa pode acompanhar por ela, porque este é o currículo da lição. O tópico 1, vamos falar do panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. E aqui é usado o plural, porque não é um avivamento, são os avivamentos. No Novo Testamento a gente vai usar no singular, porque é o avivamento do dia de Pentecostes, que é sequente, né? Não acontece um, depois outro, não. É o mesmo avivamento com fases sequentes. Por isso que aqui a gente está usando o plural. Avivamentos do Antigo Testamento. 1.1 da nossa lição, o primeiro ponto do primeiro tópico, está dizendo assim: o avivamento nos tempos de Moisés. Aí a gente se lembra agora do texto que foi lido na Verdade Prática, no texto áureo. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó. Para colocar vocês na história, vocês lembram que José tornou-se governador do Egito e levou a sua família, depois de todo aquele processo que é conhecido por todos, a história é muito difundida, muito conhecida, e levou os israelitas para o Egito. A princípio eles tiveram muita paz, prosperidade e foram tratados com muito respeito. Porém, após a morte de José, o faraó subsequente, que assumiu o governo, que também é a morte do faraó, que amava José, o povo começou a ser oprimido e começou a ser apertado. Aí foi por intermédio de Moisés que sobreveio juízo sobre Faraó. Deus promove um juízo sobre Faraó de maneira poderosa, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país, que também é outra história muito difundida, o êxodo, a libertação do povo de Deus. Então, lá no tempo de Moisés, Deus promove, por uma busca do povo, o povo começa a buscar o Senhor, e diz a Bíblia que Deus se lembra do seu povo, não que Deus tenha esquecido, é que Deus toma a atitude de agir por causa da busca do povo. Então já comecei a entender
que o avivamento é sempre uma resposta a uma busca humana. Quando você está buscando a Deus, a resposta de Deus à sua busca, isso é o avivamento. Então Deus promove um avivamento e aqueles que estavam buscando ao Senhor ficam mais intensos, mais corajosos, com mais coragem de continuar buscando ao Senhor por causa do avivamento, que é uma resposta de Deus. E Deus promove esse avivamento através de Moisés. Aquele texto que nós lemos lá, Deus está falando do concerto. Ele está dizendo, vou fazer coisas com vocês que nunca foram vistas na terra. Vou fazer com esse povo um novo concerto. Vou fazer coisas maravilhosas com este povo que nunca foram vistos na terra. Então esse avivamento é provocado pela busca do povo pedindo a Deus liberdade. Ah, irmão, então quer dizer que para acontecer um avivamento, primeiro tem que acontecer uma tragédia. Não, não necessariamente. Na Bíblia aconteceu isso sempre depois de uma tragédia social, ou de uma tragédia cultural, ou de uma tragédia religiosa, vinha depois um avivamento por um motivo. Nós humanos nos acomodamos quando estamos bem. Mas se buscarmos ao Senhor em bons tempos, teremos avivamento em bons tempos. Os problemas registrados na Bíblia é que o povo se desviava de Deus e quando entrava num problema muito sério, aí é que lembravam de buscar o Senhor. Então, o aperto que passava levava eles a uma busca ao Senhor e esta busca promovia o avivamento. Então, não quer dizer que o avivamento seja fruto de uma perseguição ou de um problema, não. Mas é que o problema motiva o ser humano a buscar a Deus. E nesta busca, Deus responde com avivamento. Então é por isso que aconteceu sempre assim na Bíblia. 1.2. O avivamento no tempo de Samuel. Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel capítulo 7, versículos 2 a 6. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor. Então veja que sempre acontece assim. É uma resposta à busca. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida. Vocês lembram que o sacerdote Eli não foi um bom sacerdote por um motivo. Ele era parcial. Os crimes dos seus filhos cometidos contra o próprio Deus, a desonra que promoveram ao culto, o desrespeito que provocaram com o sagrado, não foi corrigido pelo seu pai Eli. Fruto disso, foi uma grande tragédia. Os seus 2 filhos foram mortos e a arca do Senhor foi roubada, porque, irmãos, quando Deus não está no negócio, tudo não passa de objetos. Na antiga aliança, não é que Deus precisava de objetos para se manifestar, é porque existem 3 graus da presença de Deus. Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas você encontra na Bíblia Sagrada ele dizendo, faça um lugar para que eu possa habitar, para que eu venha me apresentar a vocês. Se Deus é onipresente e está em todos os lugares, por que ele fala isso? Que ele precisava se apresentar, estar no lugar. E a gente costuma dizer, Deus está aqui ou Deus não está aqui, se ele é onipresente. Então é uma coisa que parece ser uma contradição. Mas vamos entender. Existem 3 graus da presença de Deus. O primeiro é a presença comum. Na presença comum, Deus está em todos os lugares. Todos. Por isso que todo pecado ofende a Deus, porque é feito na presença dele. Então Deus é testemunha de todo pecado, porque ele está em todo lugar. Aí vem o segundo grau da presença de Deus. Essa é a manifestação da presença especial. É quando Deus se manifesta em glória de uma maneira especial. Isso aí é chamado na Bíblia de Shekinah, é quando Deus se manifesta de uma maneira especial. Deus mesmo estando em todo lugar, mas a Shekinah dele, a presença especial, só se manifestava quando o povo estava buscando, ou quando o povo estava adorando, ou quando estava reunido no templo. Na nova aliança, não precisa mais de templos nem de objetos para que a Shekinah se manifeste, porque a Shekinah está manifesta hoje na igreja. Então a igreja é a expressão da presença especial de Deus. Por isso que é na igreja que acontecem os milagres. Na igreja eu não estou falando do templo físico, estou falando do povo. É na igreja que acontecem os milagres, é na igreja que é promovida a pregação da palavra de Deus, porque nós somos esse lugar especial agora. Então não mais precisando desses objetos. No Antigo Testamento os objetos simbolizavam essa presença. Que quando o Senhor estava manifestando a sua glória, ninguém poderia tocar na arca, a não ser os que foram vocacionados para aquilo.
Você tem até eventos de alguém que tenta segurar a arca quando ela tombava e foi fulminado. Mas aí você vê, neste caso, os ímpios invadem, fazem uma guerra, matam os filhos de Eli, pegam a arca e levam. E não acontece nada com eles. Por um motivo. A presença especial de Deus já tinha se retirado do objeto. Então era só um objeto. Então, qualquer templo suntuoso, qualquer pessoa que fale muito bem, qualquer pregador que se expresse muito bem, sem a presença de Deus, não é nada. Então o que vale é a presença de Deus. É melhor não ter nada de suntuoso, ser simples, ser manso, ser humilde e ter a presença do Senhor. Isso é avivamento. Então com Samuel aconteceu assim. O sacerdote Eli, quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos, a Bíblia diz que ele era obeso, ele tinha um volume corporal muito grande, estava num lugar alto. Quando recebeu a notícia do que tinha acontecido com seus filhos, tombou para trás, caiu de uma cadeira de um lugar alto e quebrou o pescoço, morreu nessa mesma ocasião. A sua nora, que estava grávida do seu filho que morreu, teve um menino num parto turbulento, também morreu, e o nome do menino ficou chamado Icabode, que foi o símbolo dessa tragédia, que significa foi-se a glória de Israel. Neste cenário, Samuel se apresenta, chama o povo a um arrependimento, o povo se arrepende, entende o que tem praticado contra Deus, e Deus promove um grande avivamento nos tempos de Samuel. Então nós já temos dois exemplos de avivamento no Antigo Testamento, um de Moisés, o outro agora de Samuel. Vamos ao terceiro, o avivamento nos tempos de Josias. Quando Josias foi declarado rei, em 2º livro de Crônicas, capítulo 33, os versículos de 11 a 25, realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação de Judá. Vocês lembram que Josias é aquele rei que assumiu o reinado com 8 anos de idade. Seu pai se desviou do Senhor e houve conspiração contra ele e ele foi assassinado. Depois, o povo se revoltou contra os que assassinaram o rei, também mataram aqueles que assassinaram o rei, sobrando Josias, que tinha 8 anos de idade, e assumiu o reinado. Quando ele completa 16 anos, já estava um adolescente, ele fez um concerto com o Senhor, ele resolveu buscar a Deus. E ele começou a desmanchar todo o mal que o pai dele tinha provocado à nação de Israel e o desvio que promoveu contra o Senhor. Ele resolve abolir, acabar com a idolatria, começa a quebrar os ídolos que foram fabricados, começa a proibir o culto a outros deuses, e todos os dias de Josias, o tempo que ele ficou à frente do governo, o povo voltou aos pés do Senhor. E aconteceram coisas muito interessantes. Em 2º livro de Crônicas, capítulo 34, os versículos 14 e 15, Josias derrubou os altares aos demônios. O livro da lei que havia se perdido no templo foi achado durante as obras do santuário. Veja o absurdo que eu vou dizer a vocês agora. O povo estava tão desviado que esqueceram do templo e destruíram o templo. O templo do Senhor virou um lugar de guardar bagunça. E no meio de coisas velhas, de porta velha, virou um galpão para guardar as coisas. Quando Josias, aos 16 anos, decide voltar a buscar o Senhor, começam a fazer uma limpeza no templo, começam a tirar a bagunça, começam a tirar a mobília estragada, E o que é que eles acham, irmão? Pasmem vocês. Eles acham a palavra do Senhor. Os rolos da Bíblia, que ainda não era chamado de Bíblia, lógico. Os rolos da palavra do Senhor estavam escondidos no meio da bagunça, cheio de poeira, cheio no meio de porta velha, de cadeira velha, estava lá. E esse livro é achado. Josias manda tirar a poeira dele, manda limpar o templo, reformar, e ele fica muito feliz quando começa a ler a palavra. E aí, ele dá ordem para que seja lido perante o povo a palavra do Senhor, e ele baixa um decreto, ele diz: agora todo israelita vai ter que servir e seguir ao Senhor e ouvir o que está neste concerto. Nós vamos agora seguir a palavra.
Então, por causa da reforma no templo que ele fez, achou a palavra que tinha se perdido, e achando esta palavra, ele agora usa a palavra de Deus para reformar o povo espiritualmente. Então não foi só uma reforma física. A reforma física é uma expressão do que já estava no coração dele. Ele estava querendo uma reforma espiritual. Então, quando o povo está motivado, não quer dizer que os templos que não passam por reforma não estão avivados. Não é isso que está sendo dito. Às vezes é até o contrário. Às vezes as igrejas mais simples que tem, o povo está mais afinado com o Senhor. Eu estou usando o texto dele para dizer o seguinte: o que motivou ele a promover essa reforma é que você não consegue, irmão. Quando você está avivado, você não consegue olhar para as coisas de Deus bagunçadas e deixá-las do jeito que estão. Você começa a sentir um incômodo. Quando a obra do Senhor anda relaxada, quando você vê que pessoas não tratam a obra do Senhor como deveria ser tratado, se o seu coração está avivado, você sente a necessidade imediata de reformar aquilo. Você tem vontade de mudar a posição disso, posição daquilo, a hora de se fazer isso, o momento de se buscar a Deus. Eu estou chegando atrasado no culto, eu vou começar a chegar mais cedo. Você só começa a pensar assim quando você está avivado. É o avivamento que promove isso em você. Você fica incomodado em servir ao Senhor relaxadamente. Então você não aceita. Ele começou a reformar o templo. Por esta consequência, Deus revelou a ele a palavra, que claro que foi uma ação de Deus. Deus revelou a ele a palavra. Milagrosamente os rolos estavam conservados. Não teve rato, não teve nenhum inseto que foi lá destruir o material. E o material estava intacto, só empoeirado. Ele limpa aquele material e começa a, mais uma vez, promover a palavra do Senhor. Hoje nós temos muitos meios de fazer isso. Nós temos a Bíblia digital, mas a palavra de Deus está difundida no nosso meio. Seja por qualquer meio que você apresente a palavra de Deus, continue apresentando a palavra, porque não pode haver avivamento se não partir da palavra. Qualquer avivamento ou suposto avivamento que venha a partir de qualquer lugar que não seja da palavra de Deus, não é avivamento de Deus. Não é. É só movimento. Síntese do tópico 1. Neste tópico, destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. São os únicos? Não. É porque nós trouxemos 3 exemplos. Se a gente trouxesse todos, não dá no tempo de uma aula. Então, isso aqui é uma alíquota do que aconteceu lá no Antigo Testamento. Tem outros e outros avivamentos. Então, você aí na sua casa pode descobrir dezenas de avivamentos aí. O caso de Jonas, o avivamento promovido em Nínive, depois da sua pregação, depois do milagre dele ser transportado no grande peixe, aquela pregação dele que tocou no rei. Então são vários avivamentos. Porém, todos, sem exceção, começam com uma busca ao Senhor e a resposta de Deus a essa busca. Então sempre é assim, o parâmetro do avivamento é esse. Tópico 2 da lição. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Vamos usar também outros exemplos bíblicos para exemplificar. O chamado de Neemias. Neemias, o copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava, orou durante 4 meses com grande lamentação. O que estava acontecendo aqui? O povo de Judá, por causa do seu pecado, tornou-se cativo na Babilônia. Foram para a Babilônia. Neste período, algumas pessoas ficaram em Judá, porque o que o imperador queria? Ele era esperto. Ele não pegou todo mundo e levou para trancar em calabouço. Ele não tinha intenção em presos. Ficar sustentando preso para quê? O que ele fez? Quando ele escravizou Judá, ele selecionou a elite, os que podiam servir ao império, levou para a Babilônia, para que esses que tinham condições de servir, levou para a Babilônia. Os doentes, os aleijados, os idosos, as pessoas sem competência social, deixou lá. Então, o povo que ficou em Judá, ficou gente em Judá. O povo que ficou em Judá ficou em extrema pobreza. Os preparados foram levados, ficou os mais frágeis da sociedade. Então, este povo frágil foi quem ficou em Jerusalém,
Então o povo ficou em extrema decadência. Passados 70 anos, nasceram pessoas na Babilônia, judeus nasceram na Babilônia. E quando houve a libertação, 70 anos depois da ida deles, como já estava profetizado, eles retornaram para Jerusalém. Porém, não foi todo mundo que voltou, eles estavam livres, mas tinham o direito de continuar na Babilônia se fosse o caso. Então Neemias era um judeu que continuou na Babilônia mesmo depois da libertação, porque ele tinha função no palácio. Ele era copeiro do rei. Então ele decidiu ficar. Ele servia ao rei e não tinha para que ele voltar para Jerusalém. Quando voltavam alguns irmãos de Jerusalém para a Babilônia, perguntava-se a Neemias. Neemias perguntava: como é que está meu povo? Como é que está lá? Me diga como é que está a reconstrução. E a notícia era sempre: olha, meu irmãozinho, o povo está lá, mas os muros estão derrubados, estão fendidos, as portas estão queimadas, está uma destruição. Neemias começa uma busca ao Senhor. Nessa busca que ele começa a conversar com o Senhor, ele passa 4 meses orando. Essa busca dele pelo Senhor gera uma resposta de Deus, que é o avivamento no coração dele. Este avivamento no coração de Neemias leva ele a pedir ao rei licença para ir a Jerusalém construir essas muralhas. Ele chega triste, vem servir ao rei, ele é copeiro do rei. Qual era a função do copeiro? Antigamente era muito comum se envenenar grandes homens, né? De grande importância política. E para que se garantisse que o rei não fosse envenenado, o copeiro, além de servir o vinho ao rei, ele provava o vinho antes. Ele tomava da taça do rei, esperava um pouco. Se o copeiro não morresse, o rei podia tomar o resto do vinho. Então esse era o serviço de Neemias, servir o copo do rei. Então por isso que ele era um copeiro. Então ele pede ao rei: rei, deixa eu ir. O rei pergunta: Neemias, por que está triste? Teu semblante está abatido? Ele diz assim: como é que eu posso, Senhor, estar feliz se a terra dos meus pais, o lugar da sepultura dos meus ancestrais, está tudo destruído? Como é que eu posso estar feliz enquanto os meus irmãos estão lá daquele jeito, no sofrimento? Como é que eu posso estar feliz se a minha cidade continua sendo humilhada, mesmo sendo liberta? O rei permite que ele volte a Jerusalém, que ele vá a Jerusalém reformar estas muralhas. Quando ele chega, a reforma do muro se torna um grande avivamento espiritual. Então veja que sempre começa do mesmo jeito. Uma busca ao Senhor, uma resposta a Ele, e o avivamento de uma pessoa é transmitido para outros. Ela é contagiante, ela se espalha. Então o avivamento de um motiva o avivamento de todos. Daqui a pouco, Jerusalém estava avivada por causa do avivamento que Deus concedeu no coração de Neemias. Apesar do templo estar reconstruído, que os israelitas que voltaram, Zorobabel já tinha reconstruído o templo, apesar do templo estar reformado, mas as muralhas, a cidade estava devastada. Então essa intenção de reconstruir a cidade reavivou o povo, que voltou a buscar o Senhor no templo que já estava construído, que é uma história de um outro avivamento pelas mãos de Zorobabel. Importante. Nesta lição percebemos 2 temas importantes: confissão de pecados e retorno à Bíblia. Então, para os dias atuais, isto é o mais importante: confissão dos pecados e retorno à Bíblia. Isso aí, meu irmão, é imprescindível para qualquer avivamento. Esses 2 aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Fora disso, irmão, não existe avivamento. 2.2. A confissão de pecados. Neemias capítulo 1, versículo 6, a parte B, ele está dizendo assim: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, e a casa de meu pai pecamos. Quando Neemias vai se apresentar ao Senhor, ele se coloca na humilhação e diz assim: Senhor, eu sei porque nós estamos com problemas, porque nós pecamos, e eu quero confessar diante do Senhor o meu pecado e o pecado do meu povo, porque nós, a casa do meu pai e eu, pecamos contra o Senhor. Então ele apresenta ao Senhor o povo, ele faz uma oração intercessória, ele diz, e se inclui nela, ele diz: Senhor, eu e meu povo, nós pecamos contra ti, e por isso nos veio este problema.
A Bíblia diz: de que se queixa o homem, a não ser de seus próprios pecados. Então, ele faz uma confissão diante do Senhor e ele menciona o seu próprio pai, o seu próprio povo, dando a entender que os seus ancestrais já haviam pecado contra o Senhor. E ele não se exclui do problema, ele diz: nós, eu inclusive, nós pecamos contra o Senhor. E por isso precisamos nos arrepender. Então vem a confissão do pecado próprio, bem como a confissão do pecado do povo. De todo, nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Isso é uma continuação da oração dele. São palavras de Neemias. Ele está dizendo: nós não guardamos os teus mandamentos, não guardamos os teus estatutos, não te obedecemos, e por isso estamos assim. Então, irmãos, nos dias de hoje, existem igrejas, existem religiões, igreja não o povo de Deus. Estou falando de templos religiosos, organizações religiosas, que é assim que se pode dizer, porque igreja é a igreja do Senhor. Existem organizações religiosas que estão totalmente desviadas do propósito de Deus. Existem organizações religiosas que não veem mais a Bíblia como sua regra de fé. Existem organizações religiosas que dizem que a Bíblia deve ser só consultada e não seguida. Então, virou um livro de consulta. Existem denominações evangélicas até, que se denominam evangélicas, algumas denominações que não posso considerar a igreja do Senhor, que são judaístas, profundamente judaístas, desconsiderando a obra de Jesus Cristo. Quem nega o Filho, nega o Pai. Então não pode ser igreja de Cristo quem nega Cristo. Então não é igreja de Cristo. Existem organizações religiosas que estão desviadas da palavra de Deus. Então, para que estes possam receber um avivamento, eles precisam primeiro ressuscitar, voltar à busca da palavra de Deus. Precisa fazer uma oração tal qual a de Neemias. Não só com palavras vazias, mas que isso esteja no íntimo do coração. Se essa for a intenção do povo, de buscar a palavra, de se arrepender, haverá um avivamento. E neste avivamento, Deus promove milagres. Quando a Shekinah do Senhor, o segundo grau da presença dele, se manifesta, ele faz milagres. Mas ele só faz isso quando o povo está buscando. A Shekinah de Deus só se manifesta quando o povo está buscando a sua face e o obedecendo. Não se esqueça que Deus é santo. Terceiro ponto do segundo tópico está falando do avivamento pelo ensino. Essa parte é muito importante, porque no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento, o ensino da palavra. Veja a problemática. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas. Veja só, o povo que volta da Babilônia, quando eles foram para a Babilônia, o idioma deles era o hebraico. Quando chegam na Babilônia, Nabucodonosor manda ensinar a eles o aramaico. E o povo agora começa a falar aramaico. Quando o povo volta para Jerusalém, a maioria dos que voltaram para Jerusalém não saíram de Jerusalém, nasceram na Babilônia. Eles foram ensinados na língua dos caldeus, eles falavam aramaico. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, estava escrito em hebraico. E havia dificuldades de se ler a palavra, ninguém nem lia mais, porque não conseguia se compreender. O que é que acontece aqui? Neemias chama sábios. Enquanto se lia a palavra em hebraico, ela era traduzida para o aramaico e era lida pausadamente, e depois de traduzida, ela era explicada. Então, era uma ação de ensino, uma aprofundação de ensino. Eles não tinham recursos como Datashow, Google, para fazer esse recurso, mas usaram o que tinha. Eles tinham sábios que sabiam as duas línguas, enquanto um estava lendo a Bíblia em hebraico, outro estava traduzindo para aramaico e outro estava explicando o sentido. Então,
nesse sentido, nesse grupo, nesse agrupamento, nesse colegiado de sábios, ele estava ensinando a palavra. O que é que aconteceu depois disso? Um grande e poderoso avivamento. A Bíblia diz que quando o povo ouviu a palavra sendo lida em seu próprio idioma, de maneira compreensiva, entenderam a palavra e o povo chorava e lamentava e se arrependia e buscava a Deus. Todos entenderam, até os que murmuravam, mas rapaz, por que Deus permitiu que a gente fosse levado em cativeiro? Até estes começaram a entender que a culpa foi deles, eles precisavam se voltar ao Senhor. Aí é promovido um grande avivamento através do ensino da palavra, que é importantíssimo em todas as gerações. Não se pode abandonar o ensino, irmão. Toda comunidade, toda nação que trata mal o ensino fracassa socialmente. E toda igreja que deixa de lado o ensino da palavra fracassa. Não podemos abandonar o ensino da palavra de Deus. Os cultos mais importantes da igreja, irmão, para os crentes, é culto de doutrina e escola bíblica dominical, porque são os cultos de ensino, é onde o crente se nutre para enfrentar a vida. Crentes que frequentam esses dois cultos, não há quem possa embaraçá-los, porque eles aprendem a palavra. E se nós aprendemos a palavra, é promovido em nosso coração um avivamento. Então nós já temos um avivamento. Primeiro, um arrependimento. Segundo, uma busca. E terceiro, avivamento pela palavra. Então, se você ensina, se você aprende a palavra, você se torna avivado. Ah, irmão, qualquer crente pode ensinar a palavra? Sim. Então, para que se ensine, precisa primeiro aprender. Então, você tem que ensinar o mundo a palavra de Deus? Sim. Mas primeiro você precisa aprender a palavra de Deus. Onde é que se aprende? Nos moldes que temos hoje, se aprende a palavra de Deus frequentando os cultos de ensino da palavra. Em casa tem que se ler a Bíblia em casa. É prática comum do cristão, que tem que ter. Você tem que ter a Bíblia em casa. Mas sozinho você não consegue. Por isso que o Senhor instituiu o comando das igrejas, para que você pudesse recorrer a alguém e o Espírito Santo fala naquele grupo e você compreende a palavra. É necessário o agrupamento de pessoas? Sim, é necessário. Então, é sempre necessário que alguém esteja ensinando a palavra? Sim, o Espírito Santo trabalha desse jeito. Usa um para falar, usa outros para ouvir e compreender a palavra. Então, o avivamento também se promove pelo ensino da palavra. Dentro da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém do pós-exílio. Você vai achar isso no livro de Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Eles estavam diante da Porta das Águas, que era uma das portas de Jerusalém, diante da Porta das Águas, onde aconteceu o evento, fizeram festa, alegria, houve quebrantamento, choro, arrependimento, confissão de pecados, e Deus promove um dos maiores avivamentos do pós-exílio, do pós-cativeiro. O povo torna-se avivado, e foi um avivamento coletivo, aquele avivamento que contagiou todos. Todo mundo, você olhava para o rosto, cada um que olhasse um para o outro sentia a necessidade de buscar a Deus. Então foi um avivamento coletivo, promovido por três coisas: arrependimento, busca a Deus e ensino da palavra. Síntese do tópico 2. No avivamento de Neemias, vemos três elementos importantes: chamado, confissão de pecados e ensino. Nós aprendemos isso com o chamado de Neemias, né? Primeiro ele foi chamado, depois ele confessou pecados e depois ele ensinou. E o avivamento acontece por causa desse tripé que aconteceu na vida dele, no caso de Neemias. Tópico 3. O avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Paulo diz: que fareis, pois, irmãos? Quanto a vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então ele diz, quando vocês forem se preparar para se ajuntar, o crente tem que congregar, irmão, tem que se juntar mesmo. Os cultos online são importantes porque
pela mobilidade, você tem um problema, não pode chegar, não pode ir, está doente, está longe, está perto, você já participou do seu culto e quer ver outro, quer comparar alguma coisa, quer comparar um ensino. Então a modalidade online é muito importante, porém não substitui o contato presencial. O bom é ter os dois. E quando não dá para ter presencial, você participa do online. Mas é imprescindível que o povo de Deus se reúna, se agrupe. É necessário. Jesus criou a igreja para se agrupar. A intenção da igreja é essa, que o coletivo se reúna. E Paulo diz, e quando vocês se reunirem, contribuam com o que o Senhor te deu. Se você canta, contribua ao Senhor com cânticos. Se você ora, contribui ao Senhor com orações. Se o Senhor lhe dá dons de profecia, contribua com o Senhor profetizando. Se o Senhor te dá dons de ensino, ensine o povo. Se Deus te dá dons de pregações expositivas, faça pregações. Então se ajuntem e sirvam-se uns aos outros, que consequentemente estão servindo a Deus. Então esta é a função de agrupamento. Porque, irmão, de fato, o templo salva? Não. Igreja salva? Não. Quem salva é Cristo. Mas os salvos se agrupam num coletivo. E este coletivo de salvos é que nós chamamos de igreja. Tem que se agrupar? Tem que se agrupar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, é esse texto que eu acabei de ler. A palavra de Deus corrige. Paulo nos orienta pela palavra de Deus como é um culto avivado. A orientação apostólica não é exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes que se manifestam nos cultos. Deixa eu fazer entender uma coisa, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na consciência do homem. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para convencer, tem que trabalhar na consciência. O Espírito Santo de Deus não faz possessões. Quem possui corpos são demônios. O Espírito Santo de Deus fala no nosso espírito e nós expressamos no físico. Quando isso acontece, os movimentos pentecostais, como eu já disse no começo, eles são motivados por algo que está acontecendo no seu espírito, mas não é uma possessão, porque o Espírito Santo habita na igreja, ele não possui corpos. Isso é papel de demônios. Irmãos, e no caso de arrebatamento de sentidos, como foi o caso de Pedro? O arrebatamento de sentidos há um desligamento físico. Você não está respondendo a estímulos físicos. Mas a sua consciência está em contato com o seu espírito e você está falando com Deus. Quando você voltar dessa tomada de sentidos, quando você voltar dela, você estava consciente. E você tem o que falar. Não, eu saí um pouco da mente aqui, fui lá no meu espírito, fui arrebatado, e Deus me mostrou isso, e agora eu estou vindo contar para vocês. Tem alguns cultos, alguns eventos que estão acontecendo nas igrejas neopentecostais, de pessoas que você dá um comando e as pessoas todas caem no chão sem consciência. Irmãos, isso pode ser três coisas. Pode ser emocionalismo, as pessoas podem ser até hipnotizadas nesse caso, para cair sem sentido nenhum, porque quando elas despertam, o que foi que aconteceu, irmão? Sei não, nada, só sei que eu apaguei. Ou foi motivado por meio de hipnose, ou sofreu um desmaio, ou foi simples emoção. E tem alguns deles que até se deitam no chão porque querem mesmo. Então, irmãos, isso não é obra do Espírito Santo. O crente ficar eufórico, o crente saltar, profetizar, falar em outras línguas, pode ser expressão do avivamento? Sim, expressão do avivamento. Mas o avivamento ele acontece no seu espírito primeiro. Então, se ele acontece no seu espírito, você transborda. Mas não é que o Espírito Santo te vestiu como se fosse uma roupa, não. Então, qual é o bom das igrejas pentecostais? Que nós temos liberdade de expressar as emoções que nós estamos sentindo pelo toque do Espírito. Mas não quer dizer que toda bagunça é permitida numa igreja pentecostal. Então precisamos ser conscientes de que o avivamento ele é espiritual e pela palavra. Não pode haver um avivamento se quem está atuando na igreja é o Espírito Santo, e foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, que inspirou a Bíblia. Então as palavras do Espírito Santo deveriam ser as mesmas ditas aqui
no ao vivo. Se ao vivo é um formato e lá na palavra é outro, das duas uma. Um dos dois não é o Espírito Santo. Então, como nós sabemos que o Espírito Santo é quem inspirou a Bíblia, então o homem que está tendo a experiência pessoal aqui fora da palavra, este é que não é o Espírito Santo. Então, é só analisar. E aí precisamos ser sábios, irmãos, estudar a palavra para entender isso. Meu irmão está dizendo que o avivamento não, o avivamento é maravilhoso. O movimento pentecostal é lindo. A liberdade do Espírito Santo atuar nas igrejas é maravilhoso. Isso nunca deve acabar. Só que por essa liberdade nós corremos o risco também dos charlatões que se manifestam em nosso meio. Por haver liberdade de manifestação, por permitir-se que essa manifestação aconteça no meio da igreja, alguns se aproveitam disso para fazer espetáculo. E isso não é avivamento. Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo. Então tudo que foi dito até agora é que o avivamento genuíno é resposta à busca de Deus. Então se uma igreja não está buscando ao Senhor, e agora estou falando de igreja como comunidade, se uma igreja não está buscando ao Senhor, o movimento que vem dela não é avivamento. O avivamento genuíno, ele nasce de uma busca ao Senhor. Se o povo está motivado em buscar o Senhor, se eu estou vivo buscando ao Senhor, Deus manda o avivamento. E esse avivamento que vem depois disso, esse sim é o avivamento genuíno. É o avivamento de verdade. Cuidado com o formalismo. Com o formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. O extremo do oposto do mero emocionalismo e exibicionalismo espiritual. Então vamos lá. A gente falou do show pirotécnico dos movimentos pentecostais, de algo que de fato não promove nada, não edifica nada. Mas aí tem o outro lado. Irmãos, o bom das coisas é o equilíbrio. Todo extremo é perigoso. Se a gente colocar regras muito profundas nas igrejas pentecostais, normatizando quais são os movimentos que se aceita, vamos cair no formalismo. E esse formalismo vai nos esfriar de tal maneira que vamos apagar. Então, é melhor correr o risco de se expor ao charlatanismo do que proibir o movimento do Espírito e esfriarmos a tal ponto de acontecer conosco o que aconteceu nas igrejas europeias. Tem igrejas que são da Reforma, templos que foram construídos na Reforma Protestante, que hoje são bares. Tem templos históricos que viraram boates. Então, por quê? O povo esfriou, criaram tantas regras para o evangelho que ficou pesado. Então foi perdendo o interesse. Os filhos dos crentes já não tinham mais interesse de frequentar. Então, 500 anos depois daquelas igrejas construídas, elas faliram. E por que isso aconteceu? Porque houve um desvio do povo da palavra de Deus, houve um desvio da intenção real. Esse desvio provocou o fracasso dessas religiões. Então precisamos ficar atentos para não nos tornar tão formais ao ponto de engessar o movimento espiritual. Então, com todo o erro que acontece, com todo o exagero que acontece no movimento pentecostal, mas é melhor assim. Então, cada crente precisa ponderar e precisa entender o que é que está acontecendo. Buscar sabedoria a Deus e pedir discernimento para que o Senhor lhe revele se de fato está acontecendo um movimento espiritual ou não. Então é melhor, irmãos, correr o risco do que esfriar as igrejas. Então precisamos, mesmo que com todo cuidado que devemos ter com esses movimentos, precisamos ter cuidado para não ser tão rigorosos ao ponto de nos esfriar. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. Todavia, o formalismo não pode assumir uma característica negativa quanto ao cuidado e ao zelo. O que é formal não pode sobrepor a necessidade espiritual da igreja.
Ah, irmão, então é bom não ter regras. Não, pelo contrário. Precisamos ter regras. Porém, que essas regras não sejam tão rígidas ao ponto de sufocar alguém que queira manifestar-se espiritualmente. Então precisamos ter regras, mas essas regras precisam ser observadas em detrimento à necessidade espiritual da igreja. Então, a igreja tem uma necessidade espiritual? Sim. Tem coisas urgentes que você não vai encontrar na palavra? Tem. Tem alguma coisa, uma promessa que Deus quer fazer a alguém que vai ser por forma de profecia, que não está registrado na Bíblia? Tem. Nós acreditamos em profecia, nós acreditamos no dom de línguas, nós acreditamos no dom de interpretação dessas línguas, mas isso não pode sobrepor a palavra. Então, precisamos entender e ser moderados com relação aos nossos cultos. Precisamos aceitar a manifestação do Espírito Santo, precisamos ter regras, mas essas regras não podem suplantar a necessidade espiritual da igreja. Por exemplo, o dom de profecias, se Deus te entrega uma profecia, e nós cremos nesse dom de profecia, se Deus te entrega uma profecia, e você está na hora da pregação da palavra, e a pregação da palavra está falando para o público, e está todo mundo ouvindo, você não pode atrapalhar a pregação, tomar a palavra do pregador para entregar uma profecia a uma pessoa que está do seu lado. Pode acontecer duas coisas. Você pode sustentar a revelação, esperar o momento oportuno e dizer, ó, irmão, Deus me revelou assim, 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 assim. Você pode fazer isso também só para a pessoa que está do seu lado, não precisa ser de maneira tão aberta. E você pode, se for, você vai entregar uma profecia ao pregador que está pregando no momento. Espera, irmão, ele terminar a pregação, procura ele, entrega a mensagem, né? Para atrapalhar o culto, olha, se o Espírito Santo está usando o pregador, ele aqui é o porta-voz da palavra de Deus. Como é que o Espírito Santo usando o pregador, o Espírito Santo usa outro para atrapalhar ele mesmo? Então, se o Espírito Santo está inspirando o pregador a pregar a palavra e alguém está sendo inspirado por ele para atrapalhar ele mesmo, não pode ser uma ação inteligente. O espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. E como eu já disse, não há possessão, o Espírito Santo não entra em você e não faz de você uma marionete mexendo em sua boca para falar as palavras. Você pode receber a revelação e entregar no momento sequente? Pode. Se o culto estiver num momento de adoração e alguém recebe uma profecia e a profecia é pública, é para todos, então este pregador, este profeta, profetiza para o grupo, porque a profecia é coletiva. Então precisamos de algumas regras, sim, mas não ao ponto de engessar. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à sua voz, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, você sente a presença de Deus. Deus age em favor do seu povo, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios 14, 26. Síntese do tópico 3. A palavra de Deus corrige o caminho, a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Então, o que é que Deus manda fazer aqui? A palavra de Deus manda a gente ficar no equilíbrio. Nem ficar engessado e nem ficar bagunçado. Regras, mas que não atrapalhem a atuação do Espírito Santo. Mas que as regras sejam observadas para não atrapalhar os cultos. Conclusão. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram com resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. 2. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos do Velho Testamento nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espiritual. Então, o que aprendemos com o Antigo Testamento, que nós possamos transmitir para os tempos atuais que vivemos e que possamos aprender com o que aconteceu lá no passado. E que o nosso avivamento venha a ocorrer da mesma forma, observando esses mesmos passos, porque não há avivamento sem esse tripé. Se não houver quebrantamento, se não houver busca a Deus e se não houver a palavra.
Esse tripé é o tripé do avivamento. Não pode haver avivamento fora disso. Avivamento sem a palavra é impossível. É mera bagunça. É show pirotécnico. Então, comunidades que se afastaram da palavra para se sacudirem estão fazendo apenas espetáculo. Avivamento nasce da palavra de Deus, do quebrantamento do povo e da busca contínua por sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença, pela participação. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês. E vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que tudo que foi dito seja aplicado em nossos corações e que possamos colocar em prática a palavra de Deus, que é mais importante do que ouvi-la. A fé vem pelo ouvir, mas se a palavra não descer pro meu coração, ela não vai produzir efeito. Meu coração precisa ser terra boa, para que quando a semente cair, ela produza. Amém? Deus bendito e Pai amado, te agradecemos mais uma vez por esse momento em tua presença, pelo teu Espírito Santo ter falado conosco. Te pedimos, ó Pai, que estas palavras aqui ditas com inspiração do Espírito Santo possam descer ao nosso coração, possa produzir fruto e que nossa vida seja para a honra e glória do teu nome. Te pedimos isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.